Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho das técnicas de persuasão de Jesus Cristo. É um assunto um pouquinho polêmico, né? Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre o profissão cristão, o que é o profissão cristão e o que não é, principalmente, o profissão cristão. O que não é o profissão cristão? O profissão cristão definitivamente não é uma instituição, ou um programa, ou um ministério que defenda a teologia da prosperidade. Nós não cremos nisso. Eu não acredito, em nenhuma das pessoas, dos profissionais da nossa equipe acreditam que Jesus Cristo tem alguma obrigação de te dar riqueza, de te dar poder, de te dar bens, de te dar um bom emprego. Ele não tem. A única promessa que Jesus te fez é de salvação. E aqui, nesse mundo, a única coisa que ele te prometeu é o seguinte: comida e vestes. Ele não te prometeu nenhuma casa. Então, se você tem aonde morar, seja alugado ou não, você já tem muito mais do que ele te prometeu. Então, o que eu quero que você saiba, o que nós pregamos aqui não é riqueza, não é a teologia da prosperidade, não. Se você é um cristão, se você está com Jesus Cristo, tudo vai dar certo para você, você vai ser rico e poderoso, não. Jesus Cristo, ele veio para te dar salvação. Mas então, o que nós fazemos aqui? O que é exatamente o profissão cristão? Para que serve? O que são essas coisas que nós pregamos, se não é para você ficar rico? Veja, a nossa intenção é que você seja realizado no seu trabalho. Você só vai ficar rico, você só vai ganhar dinheiro, só vai ser um vendedor muito bem sucedido financeiramente, se for da vontade de Deus. Mas independente de quanto você ganha, independente de você ter o melhor emprego do mundo ou de você ter um emprego que não é tão bom assim, nós queremos que você aplique na sua vida, os princípios bíblicos para que você seja pleno, para que você seja realizado. E realização, sucesso, nada tem a ver com dinheiro. Realização e sucesso tem a ver com você estar bem onde você está, em você cumprir o seu propósito, você descobrir o seu propósito e cumpri-lo. Cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Isso é o profissão cristão. Pegar aprendizado bíblico, pegar princípios cristãos para colocar na sua vida. O que eu falei que é um assunto um pouco controverso, né? As técnicas de persuasão de Cristo. Tem muita gente que confunde persuasão com más intenções. As pessoas pensam, não, Jesus não era persuasivo, Jesus nunca se utilizou de estratégias de persuasão. Isso é uma bobagem gigantesca. Veja, Jesus, Deus, se tornou homem, encarnou aqui nessa terra, sujou os pés nobres e dignos dele na terra desse mundo, para salvar a você e a mim. Ele estava tão decidido a nos salvar que ele decidiu morrer numa cruz para que isso pudesse acontecer. Agora você acha que Jesus não ia se utilizar de técnicas de persuasão para te salvar? Quem pensa assim, infelizmente, está enganado. Jesus Cristo se utilizou muito de técnicas de persuasão. Troca a palavra persuasão por influência. Tudo que Cristo fez na vida dele foi influência, foi influenciar pessoas. E veja, eu vou te dizer mais, Jesus Cristo foi o maior influenciador da história da humanidade. Você tem alguma dúvida disso? Vamos tirar um pouquinho de lado o fato de que ele era Deus. Nós sabemos que ele era Deus. Se você é um cristão, você professa e crê nisso. Mas vamos imaginar Jesus agora, o lado humano de Cristo. Porque ele também era humano. Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Era o único ser em todo o universo que era 200%. Vamos pegar o lado humano de Cristo. Jesus era um homem simples, era um homem pobre, viveu apenas 33 anos, teve somente 3 anos e meio de ministério, nunca se afastou mais de 150 quilômetros da sua cidade natal e não deixou nenhuma palavra escrita. Jesus Cristo de próprio punho nunca escreveu nada. Porém, mesmo com essa limitação de tempo e de espaço, de alcance, ele mudou a história. Ninguém na história da humanidade influenciou tanto o mundo, a ponto de a história, o calendário ser mudado para antes dele e depois dele.
Ele mudou tanto o mundo que a história humana é contada, os anos da nossa história são contados a partir do seu nascimento. Jesus Cristo inspirou todas as artes. Nunca, nenhuma criatura, nenhum ser, veja, Jesus Cristo não é uma criatura, naturalmente, ele é o Criador, mas estou falando de Jesus homem. Nunca nenhum ser teve tantas músicas escritas em seu nome, tantas estátuas, tantas pinturas, tanta poesia. O livro mais importante da história, o mais vendido em todos os tempos, é a Bíblia. Testemunha de Jesus. O Antigo Testamento fala do Messias vindouro. O Novo Testamento vem para falar do Messias que veio, para contar essa história do Evangelho e falar que ele um dia vai voltar. Então veja, você pensar que Jesus não influenciava pessoas, pensar que Jesus não era persuasivo, isso é inocência, é bobagem. Jesus foi o ser mais persuasivo que já pisou nesse planeta. Só que veja, não confunda a persuasão com você influenciar as pessoas para fazer o que você quer. Não. Jesus, ele influenciava pessoas para poder salvá-las. Ele influenciava pessoas, ele vendia. Jesus era um vendedor, Paulo era um vendedor, Pedro era um vendedor, todos os discípulos eram vendedores. Eles vendiam o evangelho de graça. Mas eles tinham que vender. Vender não é necessariamente você trocar dinheiro por algum produto, você trocar dinheiro por algum serviço. Vender é você vender uma ideia, por exemplo. Quando você está numa apresentação no seu trabalho, mesmo que você não seja vendedor, vamos lá, você está vendendo ali um projeto, está apresentando um projeto para o seu patrão, por exemplo, você está vendendo aquela ideia. Quando você está, um homem, por exemplo, tentando conquistar uma mulher, você está se vendendo para aquela pessoa. As pessoas confundem, elas pensam, eu não sou vendedor. Todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. Você pode não ser um vendedor profissional, você pode não ganhar sua vida com vendas, porém, você vende coisas, você vende ideias, você vende você mesmo todos os dias. Então veja, Jesus foi sim extremamente persuasivo. E nós vamos aqui pegar essas técnicas de persuasão extremamente poderosas, as mais poderosas que você pode utilizar para fazer bem para o teu emprego, para fazer bem para as tuas vendas. Porém, como cristão, veja, essas técnicas são realmente poderosas, elas funcionam. Veja, não é que elas funcionam, elas são absolutamente infalíveis. Se você aplicá-las, elas vão funcionar. Mas eu espero, né, você sendo um cristão, que você utilize isso para o bem. Eu espero que você utilize isso não para ganhar dinheiro, não para convencer as pessoas a comprarem de você. Eu espero que você utilize essas técnicas para fazer o bem para as pessoas, para entregar o melhor serviço para elas, para entregar um produto valioso para elas, para entregar produtos e serviços que resolvam as dores dos teus prospectos. Esse é o meu desejo. Então vamos começar? Jesus é o maior influenciador da história, é o ser mais persuasivo que já pisou no planeta, e nós vamos utilizar as técnicas dele, e a principal, e ela é tão importante que ela é chamada de regra de ouro, é: faça aos outros e trate os outros do jeito que você quer ser tratado. Na sua Bíblia está nas seguintes palavras, vou ler aqui. A regra áurea está em Mateus 7,12, está em outras passagens, em outros evangelhos, mas eu vou ler aqui em Mateus, tá? Mateus 7, versículo 12 diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. O que é isso, a regra áurea? Fazer aos outros o que eu quero que façam para mim. Empatia. A primeira qualidade que um vendedor deve ter é empatia. Empatia é você saber enxergar as coisas com os olhos dos outros. É saber se colocar no lugar do seu interlocutor. Olhar com os olhos dele, enxergar o que ele enxerga, pensar do jeito que ele pensa, pensar como o seu cliente pensa. E agir de acordo. Pensar assim, bom, se eu fosse o cliente, como eu gostaria de ser tratado? Se eu fosse o cliente, o que eu espero desse produto que eu estou apresentando para ele? Se eu fosse o cliente, que tipo de serviço eu gostaria de receber? Se eu fosse o cliente, quais as dores eu gostaria de ver sanadas? Quais os meus anseios? O que eu gostaria de receber de um vendedor? Se você agir de acordo, se você conseguir enxergar as coisas com os olhos do teu cliente ou do teu possível cliente, está garantido que você vai ter uma venda. Está garantido que não só você vai ter uma venda, mas você vai atendê-lo com excelência, porque você enxerga as coisas como ele enxerga, você tem empatia, você consegue se colocar no lugar dele. Então a primeira regra de persuasão que eu aprendo com Jesus Cristo é tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, fazer a eles o que eu gostaria que fizessem para mim.
Então essa é a primeira regra. Segunda regra de Cristo, e essa é bem importante. Esse é um assunto um pouquinho mais extenso, eu vou ter que falar aqui resumidamente, mas você tem como pesquisar bons artigos na internet sobre esse tema. Então, qual é a segunda regra de persuasão de Jesus? Inteligência emocional. Faça uso da sua inteligência emocional. Em primeiro lugar, o que é inteligência emocional? É um assunto que está em voga, virou até modinha entre as pessoas. Inteligência emocional, hoje, todo palestrante, todo coach fala em inteligência emocional. Mas o que é isso? Inteligência emocional nada mais é do que você saber identificar as suas emoções e saber lidar com as suas emoções. Além disso, a inteligência emocional, ela é você identificar as emoções do teu interlocutor e saber lidar com elas. Então veja, identificar emoções, as suas e a do seu próximo, e saber lidar com elas, saber controlar as suas emoções. Inteligência emocional é você não reagir emocionalmente ao que as pessoas te falam ou ao que as pessoas te fazem, mas sim agir, veja, não reagir, agir de forma racional. Não deixar que as emoções, não deixar que as tuas emoções e as emoções dos outros atinjam você. Não permitir que as tuas emoções te controlem. Não permitir que uma situação emocional, por exemplo, uma discussão, um debate, um início de briga, uma pessoa que está sendo grosseira com você, está gritando com você, não deixar que isso te afete. Agir de maneira inteligente diante dessas situações emocionais que normalmente a nossa tendência, o nosso instinto humano é reagir a elas de maneira muito emotiva e aí nós colocamos tudo a perder. Veja, Cristo foi o maior gênio da inteligência emocional. Nenhum ser na história desse planeta teve tanta inteligência emocional como ele. Eu poderia dar aqui vários exemplos. Eu vou dar um só. Lembra a história da mulher adúltera? Os fariseus, os líderes religiosos, eles não estavam preocupados em julgar a mulher adúltera, porque muitos daqueles ali tinham adulterado com ela. Veja, eles queriam pegar Jesus. Eles queriam armar uma cilada para Cristo. Eles queriam que Jesus, diante daquela situação, eles trouxeram a mulher adúltera e disseram, olha, pegamos essa mulher adulterando. Mas eles eram tão canalhas, me permite usar essa palavra, que eles não trouxeram a pessoa com quem ela estava adulterando. Onde é que estava o homem com quem ela estava adulterando para ser julgado também? Eles não estavam preocupados com isso. Eles trouxeram aquela mulher para colocar Cristo numa enrascada, porque das duas uma. Agora, ou ele confirmava a lei de Moisés e mandava apedrejar aquela mulher, ou ele dizia que ela não deveria ser apedrejada e aí ele estaria contrariando a lei de Moisés e seria acusado na sinagoga por estar quebrando a lei. Então eles trouxeram, reuniram aquela multidão, fizeram todo aquele circo, aquela palhaçada, colocaram a mulher ali de joelhos diante dele e falaram assim, bom, pegamos essa mulher adulterando, vamos fazer o que com ela? Jesus ele poderia ter caído na cilada. Aliás, qualquer coisa que ele respondesse, ele teria caído naquela armadilha. Mas o que Cristo fez? Começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão. Mas o que ele escrevia? Ele estava escrevendo o pecado daquelas pessoas que estavam acusando a mulher. Ele começou a escrever os 10 mandamentos. Ele começou a escrever ali tudo que era pecado. Mentir, roubar, adulterar, não ter Deus como a primeira coisa na sua vida. Começou a escrever tudo aquilo. E as pessoas observaram aquilo, ficaram olhando, esperando. E aí Cristo só disse o seguinte, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas largaram as suas pedras no chão e foram embora, uma a uma. Quando o último foi embora, Jesus olha para a mulher e diz assim, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Ah, eles não te acusaram? Eu também não te acuso. Vai, não peques mais. Olha a inteligência emocional de Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa mais genial. Ao invés de entrar em debate, ao invés de... ele poderia muito bem tê-los acusado. Escuta, cadê o homem que estava adulterando com ela? Só trouxeram ela aqui? Isso aqui é uma armação para mim. Ele poderia ter ficado indignado e discutido e debatido e talvez no final da história ela fosse apedrejada e ele também, por estar quebrando a lei de Moisés. Mas ele não faz nada disso. Ele faz uma pergunta. Ele começa a escrever no chão e faz uma pergunta. Tranquilo, sem se alterar, sem alterar o tom de voz, sem agredir ninguém.
Ele faz uma pergunta e aquela pergunta bastou para que todos fossem embora e ele resolvesse a situação. Então ali Jesus Cristo mostrou que a lei era válida. Ela poderia ter sido apedrejada, a mulher adúltera, porque ela merecia isso pela lei. Mas ele também mostrou, através da sua inteligência emocional, ele mostrou que aquelas pessoas também eram pecadoras, que elas também poderiam ser apedrejadas e só não morreriam por causa da graça que ele veio para oferecer ao mundo. Jesus Cristo, nessa história inteligentíssima, ele mostrou com uma pergunta a graça de Deus e a lei de Deus. Ele não invalidou nenhuma nem outra, ele mostrou o valor das duas. Então a inteligência emocional, ela é fundamental para você, vendedor, poder lidar com clientes difíceis, poder lidar de repente com um patrão difícil, com um chefe difícil, com uma pessoa abusiva, poder lidar num pós-venda com problemas que possam surgir. Então veja, inteligência emocional, indispensável. Leia mais sobre esse assunto, pesquise, leia os livros de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, é conhecido como o maior papa, né? Para usar um termo aí religioso, o papa da inteligência emocional. Mas como é que você faz para ganhar inteligência emocional? A boa notícia que eu tenho para te dar é a seguinte: é muito mais fácil você aumentar a sua inteligência emocional do que você aumentar o seu quociente inteligente. O quociente inteligente é o QI, né? Para você aumentar o QI, olha, são anos e anos, e você vai aumentar ali poucos pontos no teu QI. Mais anos e anos e anos de estudo, de desenvolvimento, e pouco você pode fazer para aumentar a sua inteligência, o quociente inteligente. Mas a inteligência emocional, ela é extremamente fácil de você aumentar. Eu vou mudar a palavra, não é fácil, é simples. Tá? Não é fácil porque exige esforço, mas é simples. Eu vou dar aqui algumas dicas, que eu não inventei isso naturalmente, o próprio Daniel Goleman e outros estudiosos, psicólogos, psiquiatras que estudam a inteligência emocional deram essas dicas, eu selecionei só algumas para você. Primeira delas, preste atenção ao seu corpo e ao seu comportamento. Perceba como é que as coisas influenciam você emocionalmente. Quando uma pessoa grita com você, como é que você reage? Né? Quando você começa a observar isso, você começa a perceber aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda. E você começa também a observar como que você está reagindo a isso. E quando você começa a observar isso, você pode começar a controlar. A partir do momento que você observa, você percebe, você vê tudo aquilo que te deixa irritado, incomodado, você começa a poder controlar o teu temperamento. Segundo, reduza as emoções negativas. Por exemplo, evite o pessimismo, evite reclamações, evite se lamuriar, evite criticar os outros. Pare com isso. Olha, um dos maiores livros que eu já li na minha vida, aliás, é o livro que não foi inspirado por Deus, mas que mais influenciou a minha vida, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nesse livro, um dos princípios de Dale Carnegie é: não critique, não condene, não se queixe. É um princípio para você parar de reclamar da vida. Aliás, pare com tudo que te deixa negativo. Sabe uma coisa que eu parei de fazer já há mais de 5 anos? Eu não ouço noticiário. Nenhum noticiário. E eu era viciado nisso. Eu entrava no carro e eu ligava numa rádio de notícias. Chegava em casa e eu ligava na Globo News ou na Band News e assistia aquilo durante horas. Para quê? Só uma notícia. Só desgraça, corrupção, morte, tragédia. E você começa a ficar pessimista, você começa a ficar ruim, aquilo começa a te incomodar, a tua inteligência emocional diminui. Cortei. Eu não preciso disso para me informar. Qualquer notícia que eu queira, eu entro no Google e pesquiso. Não preciso ficar me expondo a meia hora ou 1 hora de noticiário ruim para ter uma notícia, para descobrir quanto está o dólar, por exemplo. Você entende? Você não precisa disso. Antigamente a gente precisava, quando não tinha internet. Hoje não. Então evite as coisas que desencadeiam, as coisas que são gatilhos para emoções negativas. Terceiro, evite agir instintivamente. É o nosso instinto, né? Reagir, né? A pessoa te agride, você quer agredir. A pessoa grita, você quer gritar. A pessoa te xinga, você quer também xingá-la. Evite reagir. Respire fundo. Pense e depois haja racionalmente. Esse é o grande segredo. Não é fácil, mas é simples, né? Não reagir. Sabe aquela historinha de contar até 10? Às vezes você tem que contar até 100. Mas vale a pena. A inteligência emocional, ela vai te trazer muitos benefícios para a tua vida, para a tua saúde e também benefícios financeiros, porque você não vai perder cliente,
Você não vai entrar na pilha do teu concorrente. Enfim, aplique a inteligência emocional, vale a pena. Mais algumas dicas para inteligência emocional. Empatia. Quando você começa a enxergar as coisas com os olhos dos outros, você consegue entender o que eles estão pensando, consegue entender as emoções do teu próximo. Você tem que, para ter inteligência emocional, você tem que lidar com as tuas emoções, mas você vai ter que lidar, assim, indispensavelmente, com as emoções das pessoas que te cercam. Tá? E a última dica que eu digo aqui, e essa talvez seja a mais importante para você ter inteligência emocional, ore. Nós somos cristãos, esse canal foi feito para os cristãos, ou para quem não é cristão, aprender coisas com o cristianismo. Ore. Como é que você quer ter inteligência emocional se você não pedir isso para Deus? Deus te criou, Deus conhece todas as tuas emoções, Ele pode controlar. Na verdade, eu vou te contar aqui um segredo. Você não vai conseguir controlar as tuas emoções nunca. Quem vai conseguir controlar as tuas emoções é Jesus. João 15:5 diz o seguinte: nada podeis fazer sem mim. Não dá. Não dá para ter inteligência emocional sem Cristo. Então, essas são as dicas que eu te dou para inteligência emocional, mas esse assunto é bem extenso, vale a pena você ler um pouquinho mais, pesquisar, comprar livros a respeito, porque a inteligência emocional, ela muda a tua vida. Muda. Se você não fizer mais nada para mudar a tua vida, mas conseguir adquirir, aumentar a tua inteligência emocional, tua vida vai mudar muito para melhor. Tá bom? Vamos lá. Próxima dica de persuasão de Cristo, e essa ele usava direto. Direto. Cristo conduzia as suas conversações através de perguntas. Um bom vendedor nada mais é do que um bom perguntador, um bom questionador. Como é que eu posso influenciar uma pessoa através de perguntas? Na minha apresentação de vendas, ao invés de eu falar, eu vou ouvir tudo que o meu cliente tem para dizer, porque um bom vendedor também é um bom ouvinte. E depois que ele terminar, eu não vou fazer afirmações sobre o meu produto ou serviço. Eu não vou afirmar coisas sobre eles. Eu vou fazer perguntas que levem o meu prospecto às conclusões que eu quero que ele tenha. Vou dar alguns exemplos. Vou te mostrar como é que Jesus fazia isso, em primeiro lugar. Por exemplo, Jesus, se você pegar a Bíblia e ler ali os 4 evangelhos, você vai ver que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele fazia perguntas para as pessoas, ele não fazia afirmações. Vou dar alguns exemplos aqui. Mateus 7,3 diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho? Isso é um ensinamento maravilhoso. Pare de julgar os outros e julgue a si mesmo. Pare de querer consertar os outros e tente consertar o teu problema. Pare de querer tirar o cisco do olho do outro e tire a trave, a viga que está no teu olho. Mas Cristo não falou assim, de maneira afirmativa. Ele fez uma pergunta. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu olho? Outra pergunta de Cristo. Pois de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele podia ter dito assim: não vale nada para você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas ele não fez uma afirmação, ele fez uma pergunta. Cristo sempre fazia isso. De que vale? Ele botava as pessoas para pensar. Quando você faz uma afirmação, a reação da outra pessoa natural é questionar. Será que ele está falando isso? Será que é verdade? Agora, quando Cristo faz uma pergunta, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele põe a pessoa para pensar. E aí a pessoa, na própria cabeça, ou verbalmente, ela responde: realmente não vale nada. Se eu perder minha alma, nada adianta eu ser o cara mais rico do mundo, mais poderoso, mais maravilhoso. E quando a pessoa responde isso verbalmente ou na própria mente, aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Por isso é tão importante você fazer as pessoas fazer perguntas, fazer as pessoas responderem isso, seja mentalmente, seja verbalmente. Por quê? Se for verbalmente, ainda melhor, porque passa a ser uma verdade absoluta. Quando você faz uma afirmação para alguém, a pessoa tende a questionar essa afirmação. Agora, quando você faz uma pergunta e a pessoa responde isso, aquilo é uma verdade para ela. Você entende? Essa é uma técnica de persuasão maravilhosa, poderosíssima. Use para o bem. Vou dar mais alguns exemplos. Quando ele estava com Pilatos, quando Cristo foi levado a Pilatos para ser julgado e morto, Pilatos fez várias perguntas para ele, né? O que é a verdade? E aí Pilatos chega num dado momento e ele pergunta a Cristo: você é o Messias? Você realmente é o Filho de Deus? Cristo poderia ter respondido: sim, eu sou.
como ele fez em outras oportunidades. Mas ali ele estava preocupado com a salvação de Pilatos. Então ele queria botar Pilatos para pensar. E sabe o que ele fez? Uma pergunta. Ele perguntou assim: essa pergunta é tua ou isso é uma coisa que os outros te falaram a meu respeito? Ou seja, você está querendo saber se eu sou Messias ou você só quer saber o que os outros estão pensando? Infelizmente para Pilatos, isso não funcionou. Pilatos se perdeu. Pilatos, ele foi fraco. E para não desagradar o povo, ele resolveu matar Jesus, mesmo sabendo que Jesus Cristo era inocente das acusações. Mas Cristo estava ali tentando, de todas as formas, da maneira mais persuasiva possível, convencer Pilatos. Mas, nossa, Jesus, mesmo sendo Jesus, sendo Filho de Deus, não conseguiu persuadir Pilatos a ser salvo? Não conseguiu. Sabe o que isso me diz? Que nem sempre você vai conseguir persuadir as pessoas, mesmo que você utilize todas as técnicas corretas. Nem sempre vai funcionar. E tudo bem. Livre-arbítrio, as pessoas têm o direito de elas escolherem se elas querem ou não o teu produto. E tudo bem, conviva com isso. Não é nada pessoal contra você. Você vai ter muito mais não do que sim. Conviva com isso. Como é que você pode fazer perguntas que ajudem as suas apresentações de vendas? Vou dar um exemplo. Se você quer falar sobre a durabilidade do seu produto ou serviço, por exemplo, você está vendendo algo que é durável. O ponto forte do teu produto é a durabilidade. Você, ao invés de falar isso, ao invés de fazer uma afirmação, olha, o nosso produto é um pouquinho mais caro, mas ele é muito mais durável. Ao invés de você fazer essa afirmação, você faz uma pergunta que faça a pessoa dar a resposta que você quer. Por exemplo, um tipo de pergunta. Naturalmente, você não iria querer comprar um produto que precise ser substituído daqui a 6 meses, certo? Quem que quer comprar um produto que precisa ser substituído daqui a 6 meses? Ninguém. Só que quando você faz essa pergunta, você evita que a pessoa questione o que você está falando. Se você falar, olha, o meu produto é muito mais durável que o da concorrência, ele vai questionar. Agora, se você tem um produto durável, que é conhecido realmente pela durabilidade, e fizer o teu cliente, através de uma pergunta, chegar à conclusão que vale a pena comprar esse produto por causa da durabilidade, melhor. Porque quando ele pensar isso, passa a ser uma verdade absoluta para ele. Quer ver outro tipo de pergunta? Vamos dizer que você esteja vendendo uma casa, você é vendedor de imóveis. Está lá com o pai, com a mãe, pais de família que estão ali comprando um imóvel. Você chega para eles e fala o seguinte, ao invés de dizer como a casa é maravilhosa, como o jardim dela é espaçoso para os filhos, fala assim, já imaginou os teus filhos correndo nesse gramado? Já imaginou os teus filhos aproveitando essa piscina? Já imaginou a tua mulher com essa cozinha sensacional? Faça perguntas. Está vendendo um carro. Você não vai perguntar para a pessoa, você já apresentou todas as vantagens do carro, mostrou tudo que o carro tem, falou quantos cavalos de força ele tem, falou do conforto, falou tudo aquilo. E agora? Eu preciso vender, eu preciso fechar a venda. Que pergunta eu faço? Quer comprar o carro? Não, essa pergunta é para um vendedor comum. Você não é um vendedor comum, você é um vendedor de alta performance. Você chega para a pessoa e pergunta assim, a sua esposa preferiria o carro vermelho ou preto? Está entendendo? Qual o modelo mais útil para você, 1.8 ou 2.0? Você gostaria desse modelo com rodas de liga leve ou com a roda normal? Você prefere esse carro com banco de couro ou banco de tecido? Perguntas fechadas que fazem as pessoas darem a resposta que você quer, porque tanto faz se ele falar eu prefiro com banco de couro ou banco de tecido, ele está dizendo eu quero comprar. Tanto faz se ele escolheu o azul ou o vermelho, você vendeu. Você está entendendo? Conduzir as pessoas através de perguntas. Isso é uma técnica fortíssima, poderosíssima de persuasão. E Cristo usava ela todo dia. Use com sabedoria, use de maneira ética, você é cristão, use de maneira moral. Não use isso para prejudicar pessoas ou só para ganhar dinheiro. Isso é imoral, aí você não é cristão. Use para influenciar pessoas positivamente, para o bem delas. Você como vendedor, você é um consultor. Você tem a obrigação de oferecer o que é melhor para os teus clientes. Conduza as pessoas através de perguntas. Isso vai aumentar muito os teus resultados. Outra técnica, e estamos chegando já ao final, é storytelling. Você já deve ter ouvido falar, storytelling também virou modinha entre publicitários e marqueteiros. Ultimamente parece que a maior ferramenta do mundo que as pessoas descobriram é o storytelling. É a maior novidade do mundo. Mentira, não é novidade nenhuma. Storytelling é a técnica mais antiga de persuasão que existe. Muito antes da escrita,
muito antes das pessoas aprenderem a escrever, muito antes do alfabeto ser criado, muito antes de qualquer língua escrita ser criada, as pessoas já se utilizavam da contação de histórias, porque storytelling nada mais é do que isso, contação de histórias, para transmitir os seus valores, para transmitir a sua tradição de maneira oral. Era assim que as pessoas passavam de geração em geração os seus valores e ensinamentos. Eles se reuniam em volta de uma fogueira e os pais, os patriarcas, contavam histórias, contavam o seu folclore, contavam a sua tradição. E tudo isso era passado de geração em geração, storytelling. Quer que uma apresentação sua seja poderosa? Conte histórias. Podem ser histórias verdadeiras, que seria o melhor, o ideal, ou podem ser parábolas, histórias fictícias. Jesus Cristo utilizava de parábolas. Você sabia que as parábolas e ditos parabólicos de Cristo, se você pegar tudo que está registrado que Cristo falou na Bíblia, as parábolas representam mais de 30% de tudo que Jesus falou. 1/3 de tudo que Cristo falou eram histórias, parábolas, e nem todas eram verdadeiras. A do filho pródigo, por exemplo, não era uma história verdadeira, era uma ilustração que contava uma verdade. A história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, também não era verdadeira. Era uma história, uma ilustração, uma metáfora que traduzia um conceito que Cristo queria passar para os seus seguidores. Então veja, não tem nada de errado em você contar histórias fictícias, desde que você fale que são fictícias, não é para enganar o seu cliente, é para você contar histórias fictícias, mas que ilustrem uma verdade. Conte histórias. Utilize-se de vídeo nas suas apresentações, utilize-se de testemunho dos seus clientes. Tudo isso são histórias. Transmita as verdades que você quer transmitir, as vantagens do teu produto ou serviço, através de histórias. Vai facilitar muito. Ninguém discorda de uma história. Ninguém discorda de uma história. Quando você conta uma história, a pessoa pode gostar ou não da história, mas ela não discorda, ela não questiona. Ela está ouvindo uma história. A história pode ser boa ou ruim. Se for boa, melhor, porque você tem mais chances de vender os seus produtos. O storytelling, ele serve para apresentações de vendas pessoais, mas ele é essencial para apresentações de vendas por escrito. Se você for pesquisar aí as pessoas que fazem vendas de marketing, por exemplo, pela internet, em redes sociais, através de e-mail marketing, tudo isso é baseado no storytelling. Storytelling é fantástico. Outra estratégia de persuasão de Cristo, e que você pode e deve usar no seu negócio. Prova social. O que é prova social? Prova social, ela desencadeia um gatilho mental muito importante, que é o gatilho do pertencimento. Nós, seres humanos, somos tribais. Nós somos gregários. Nós queremos fazer parte de uma tribo. Nós queremos fazer parte de grupos. Nós queremos fazer parte... O que é a rede social? Né? Facebook, Instagram, YouTube. Você está participando de grupos, você está ali no grupo dos teus amigos, você participa de outros grupos que falem sobre coisas que te interessam. Nós somos gregários. Efeito manada, já ouviu falar de efeito manada? Eu vou te dar uma história real, essa é real. Eu só não vou falar os nomes aqui, tá? Mas quando eu estudava publicidade na PUC, em Curitiba, eu tinha um amigo, ele não estudava na PUC, mas ele tinha uma pastelaria em frente à PUC. Isso faz tempo, isso foi lá nos idos de 1990. Você vê que esse cabelinho branco aqui realmente não é só a experiência, é a idade também. Mas eu estudei na PUC de 90 a 93 e ali, na frente da PUC, o cara abriu uma pastelaria. O pastel dele era ótimo, o atendimento dele era excelente e a pastelaria dele vivia vazia. E ele chegou para mim e falou assim, cara, o que eu faço? Eu estava no primeiro ano de publicidade. O que eu faço? Eu meti todo o meu dinheiro nesse negócio, eu tinha certeza que ia dar certo, porque a PUC é aqui na frente, e não consigo vender pastel, cara. O que eu faço? E eu, claro, não tinha experiência nenhuma, eu falei, não sei, cara. Ele, pô, você não pode perguntar para um professor teu? E eu fui falar com um professor meu, que hoje é um grande palestrante, não vou dizer o nome dele, mas ele é, na minha opinião, o maior palestrante do Brasil. E ele dava aula de marketing na PUC Paraná em 1991. Isso foi em 91. E eu perguntei para ele, professor, tem um amigo, assim, ele abriu uma pastelaria aqui, a pastelaria, eu já comi lá, excelente e tal, mas o cara não consegue vender. Ele falou assim, quer uma dica boa? Fala pro teu amigo, chamar uns 20 amigos que ele conheça aqui da PUC e fala que ele vai dar o pastel de graça para eles todos os dias durante um mês. Ele vai dar um pastel para cada um de graça. Só que ninguém pode espalhar essa história por aí, são só para aquelas 20 pessoas. O que aconteceu? A partir do dia seguinte, a pastelaria estava sempre lotada, porque era uma pastelaria pequena, sempre tinha 20 pessoas lá dentro comendo pastel. Estavam comendo de graça.
Mas as pessoas que passavam na frente, os outros alunos da PUC, não sabiam que aquilo era de graça. O que aconteceu? Quando eles olharam aquela pastelaria lotada de gente, eles foram lá conferir, porque aquele pastel devia ser maravilhoso. Está sempre cheio. Você entende? Veja, nós como cristãos não temos o costume de ir em baladas. Mas eu vou te falar uma técnica que as baladas usam para fazer sucesso. Elas não deixam as pessoas entrarem, mesmo que esteja vazio. Elas formam filas na porta. Por quê? Porque ninguém quer ir numa balada vazia. Agora, se a pessoa que gosta de balada passa na frente de uma balada e a balada está lotada, tem uma fila de gente esperando para entrar, ela pensa, pô, isso está maravilhoso, eu vou lá. Pertencimento. Efeito manada. É por isso que ninguém quer almoçar num restaurante vazio. Porque deve ser ruim, as pessoas concluem, puxa, está vazio, meio-dia e meio está vazio o restaurante, deve ser horrível. É por isso que as pessoas, elas querem ler os livros best-seller. Porque se está todo mundo lendo, deve ser bom. É por isso que as pessoas querem assistir os filmes que são campeões de bilheteria. É por isso que um filme coloca lá o mais assistido, por exemplo, Vingadores Ultimato, o filme mais assistido de todos os tempos, agora no Amazon Prime. Puxa, se todo mundo assistiu, eu não assisti ainda, eu quero assistir, vou assinar o Amazon Prime. Está entendendo? Tudo isso é prova social. Um best-seller, a prova social dele é ter vendido tanto. Um filme que é campeão de bilheterias, a prova social dele é essa. É tão bom que milhões de pessoas assistiram no mundo inteiro. Qual é a prova social que você pode dar? Um testemunho de um cliente teu. Um testemunho de um cliente satisfeito no teu site, um testemunho de um cliente satisfeito, desde que o teu cliente permita, né, que você fale disso, numa apresentação de vendas. Olha, eu resolvi esse problema para esse cliente e ele gostou. Isso é prova social. Você está entendendo? Quando muitas pessoas gostam de alguma coisa, teoricamente aquela coisa é boa, aquele serviço é bom, aquele produto é bom, aquele filme é bom. Prova social. Jesus também se utilizava de prova social. Você pode pensar, pô, você está falando de Jesus. Quando que Jesus se utilizou de prova social? Vou ler aqui uma passagem só, tá? Voltem, veja, deixa eu contextualizar a passagem. João Batista, que foi o maior profeta segundo Cristo, João Batista teve a honra de ter a principal missão dentre os profetas, que era anunciar a vinda do Messias. João Batista anunciou Jesus, mandou que os seus seguidores seguissem a Cristo e logo em seguida ele foi preso e condenado à morte. E aí ele começou a ter dúvida na cabeça dele, ele começou a pensar, puxa, será que Jesus é o Messias? Por que eu estou preso aqui? Se eu fiz o trabalho de Deus, por que eu estou preso? Ele fraquejou um pouquinho. E ele manda um dos seus seguidores e perguntar para Jesus, vá lá e pergunte para ele se ele é o Messias mesmo. Pergunte se ele é o Messias que nós estávamos esperando ou se eu devo esperar outro, se ele é um falso profeta. Sabe o que Cristo fez? Cristo se utilizou da prova social. Ele respondeu para aquele seguidor de João Batista, volte para João e faça o seguinte, olha o que ele diz aqui, volte para João e anuncie o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Isso é prova social. Jesus estava dizendo, eu estou curando paralíticos, eu estou fazendo os cegos enxergarem, eu estou purificando leprosos, eu estou curando todo mundo. Vão para João e digam o que vocês estão vendo. A prova social. Está aqui os meus clientes satisfeitos. Jesus estava dizendo isso. Essa era a prova social que João precisava para acalmar o seu coração. Quando os seus discípulos voltaram e disseram isso, olha, ele está curando todo mundo, está expulsando demônio, está fazendo maravilhas, está fazendo milagres. João acalmou seu coração, entendeu que Cristo era o Messias e soube que a sua missão havia sido cumprida. João Batista morreu em paz e foi levado ao céu, logo em seguida. É uma coisa maravilhosa. Cristo se utilizando da prova social. Olha, a gente podia falar aqui muito mais sobre vários outros gatilhos que Cristo utilizava através da persuasão para convencer as pessoas de que ele era o Messias, convencer as pessoas a aceitarem a salvação. Eu vou falar só mais um. Honestidade. E esse talvez seja a principal estratégia de persuasão para você que é cristão. Honestidade. Nada, eu repito, nada é mais persuasivo do que você dizer a verdade. Nada é mais persuasivo do que a verdade. Nunca minta, nunca exagere, nunca floreie, nunca faça rodeios. Seja direto ao ponto. Se utilize das estratégias que nós falamos aqui hoje
mas seja verdadeiro. Você pode utilizar todas as estratégias de persuasão e de venda que você conhecer e vender horrores. Se você mentir, as tuas vendas cairão no mês seguinte, porque ninguém vai comprar de você de novo. E se você mentir, você está perdendo a tua essência, o teu caráter como cristão. Essa é a última estratégia de persuasão que eu deixo aqui para você. Agora, você que quiser saber mais sobre esse assunto, nós temos um e-book que traz detalhadamente tudo isso que eu falei aqui para você e mais algumas estratégias que eu não passei aqui por questão de tempo. Você quer esse e-book? Vai ali na nossa página, já está aqui na página, a hora que acabar aqui a live, você vai na página e clica em Saiba Mais. Ali na capa da página já tem isso. Clica ali, Saiba Mais. E ali você vai saber como baixar esse e-book. É simples, você vai entrar numa página, vai deixar um e-mail para que eu possa te enviar esse e-book de graça. Totalmente de graça. Nós não fizemos essa live para ganhar dinheiro, nós não fizemos essa live para ter multidões aqui, não. Tivemos aí poucas pessoas assistindo, nós vamos gravá-la e vamos repassar para muitas outras pessoas. Nós fizemos isso aqui para favorecer a tua vida. Nós fizemos esse canal para que você ganhe com isso. Não necessariamente só dinheiro. Vai ganhar dinheiro também, vai aumentar tuas vendas. Mas eu quero é que você ganhe na tua vida. Você seja uma pessoa mais plena, realizada, feliz. Não importando qual é o teu salário. Não importando quais são as tuas vendas, as tuas comissões no final do mês. Importando que você cumpra o teu propósito. Venda bons produtos e bons serviços e atenda os teus clientes de maneira extraordinária. Que você ande a segunda milha pelos teus clientes. Muito obrigado pela tua presença. Continue assistindo aqui diariamente o nosso canal aqui no Facebook, também no Instagram, YouTube, porque todos os dias tem vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima. Sucesso!